A GM e todos nós, né, da indústria automotiva, nós estamos vivenciando agora, provavelmente, eu diria que muito provável, a maior transformação que já aconteceu na indústria automotiva em todos esses anos. Nós estamos migrando para veículos que eles vão ser elétricos, eles vão ser conectados, eles vão ser autônomos e eles vão ser compartilhados. Então, estamos no meio de uma grande transformação aí como nunca antes visto. Todo o plano de negócio da GM, ele é desenvolvido para suportar a visão da GM de um futuro onde nós temos zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. A GM deixou de ser uma empresa automotiva para virar uma empresa de desenvolvimento de softwares que vai nos suportar na transição para esse futuro da nova tecnologia da mobilidade elétrica. Como foi mencionado anteriormente, eu vou falar sobre mitos que tem... Assim que eu conseguir me acertar aqui com... Mitos e verdades sobre veículos elétricos. Então, vou começar falando para vocês a respeito de um dos mitos, que é a respeito da América do Sul não ter vocação para veículos elétricos. Muito tem sido falado a esse respeito. Eu entendo a posição de outros, mas, na verdade, isso é um mito. E eu vou explicar para vocês por que é um mito que a América do Sul não tem essa vocação. Quando a gente olha a representatividade que o Brasil e a América do Sul têm no cenário da indústria automobilística mundial, a gente é o quinto maior, como South America é o quinto maior mercado no mundo. Como o Brasil, a gente é o sexto maior mercado automotivo do mundo. A Chevrolet, para a General Motors, no mundo como um todo, representa o segundo maior mercado aqui no Brasil. E eu tenho convicção que para outras montadoras, o Brasil também tem uma posição de destaque. Nós temos uma capacidade produtiva instalada na nossa região de 5 milhões de veículos. Temos engenharia, temos essa capacidade produtiva, temos mão de obra qualificada para realmente suportar muito mais do que as nossas necessidades de veículos. E também o PIB da nossa indústria no Brasil representa 20%. Ou seja, a indústria automotiva aqui no nosso país tem uma representação no PIB até muito maior do que em outros mercados que estão à frente do Brasil aí no tamanho da indústria. Um outro fato interessante e de muita oportunidade para o Brasil é a quantidade de matérias-primas que vão ser usadas em veículos elétricos ou que são usadas na fabricação de veículos elétricos e essa reserva toda que tem não só no Brasil, Argentina e Chile, nos países da América Latina. Então, isso, mais uma vez, é uma grande oportunidade para a gente tomar um papel de destaque nessa transformação para o futuro elétrico. Deixar de ser simplesmente um exportador, talvez simplesmente não é tão simples assim, mas deixar de exportar matéria-prima e realmente entrar no processo industrial da fabricação de componentes que vão ser tão necessários para toda a indústria global no que diz respeito a veículos elétricos. Falar talvez do item preferido no debate que existe hoje, né? O híbrido flex é a melhor solução para o Brasil? E isso é um mito no que diz respeito a alguns temas, e eu vou explicar aqui porque é um mito. Quando a gente olha o nível de emissões de um veículo, e eu ouvi aqui no painel anterior, foi falado a respeito de emissões do poço à roda, a gente vê que calculado, não pela GM, mas calculado por instituições que prestam serviço ao governo, quando a gente olha o nível de emissões de CO2, desde a origem da produção do combustível ou da energia elétrica até o consumo final do veículo, a gente vê que um veículo a gasolina, ele emite 118, isso é averages aqui do Brasil, ele emite 118 gramas de CO2. Quando você vai para um heavy, né, um veículo híbrido flex, tem um ganho significativo, isso reduz para 33 gramas de CO2, e quando você pega um veículo BEV, um veículo 100% elétrico, usando a matriz elétrica do Brasil, porque a gente não vai importar energia elétrica da Europa, então o correto é usar a matriz energética do Brasil, a gente chega a 13 gramas.
Então, definitivamente, no que diz respeito a emissões, o veículo BEV ele é superior ao veículo HEV. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, e a gente pode ver aqui no chart, o Flex, ele tem sim suas vantagens com relação ao gasolina. E eu vejo uma grande oportunidade também no Brasil de a gente começar a praticar hoje, já que a nossa frota de veículos é em torno de 44 milhões de veículos, dos quais 85% dessa frota são de veículos flex, ou seja, eles têm a capacidade de rodar tanto com gasolina quanto rodar com etanol, que a gente tivesse políticas públicas já incentivando, ou políticas incentivando o uso do álcool hoje, porque se a gente já começar a usar massivamente o álcool, a gente vai ajudar a reduzir a descarbonização aqui no nosso país, independente de qualquer investimento, só usando aquilo que a gente já tem hoje, os veículos flex e os postos de gasolina que podem abastecer os veículos flex. Então, isso também vai ajudar na descarbonização. Porém, no futuro, eu não tenho dúvidas, a gente não tem dúvidas que o veículo 100% a bateria é aquele que melhor vai trazer efeitos para a descarbonização do planeta, quando a gente considera do poço à roda. Eu falei um pouco da fonte, né, da matriz energética brasileira, e eu vi que isso foi mencionado no painel também. Hoje, a gente tem 85% da energia elétrica disponível no país vem de fontes renováveis. Basicamente, hidroelétricas, eólicas, solares e eólicas eu já mencionei. Então, é uma vantagem significativa que nós temos aqui no Brasil no que diz respeito a fontes renováveis para a energia elétrica. E o estudo do Operador Nacional do Sistema, que tem uma previsão para 2032, é de que isso só tende a aumentar com os investimentos que estão sendo feitos na produção da energia elétrica aqui no país. Isso vai levar a nossa disponibilidade de energias renováveis a 92% aqui no Brasil. Então, é uma vantagem competitiva muito grande que nós temos quando se compara com os Estados Unidos, com a Europa e com a China. Um outro item, nessa questão de mitos, se teremos um apagão de energia no país. É outra coisa que a gente vê comentários por aí, e é realmente um mito. Hoje o Brasil tem energia excedente, tem energia elétrica excedente, tem um surplus de energia elétrica no país. E a gente tem um crescimento também projetado pelo Operador Nacional do Sistema, que de 189, se não me engano aqui é em gigawatts, de capacidade que o Brasil tem, dos quais 88% são renováveis, a gente vai passar para 2032 a 229. Isso representa, desde 2012, um crescimento de 88% na energia disponível no Brasil. Então, a questão se a gente vai ter um apagão da energia elétrica ou não, realmente é um mito. Além do que, no estudo de expansão da capacidade de produção elétrica do Brasil, já foi considerado o impacto que uma frota de veículos elétricos vai trazer nesse consumo de energia. Outro aspecto que eu acho que abre tremenda oportunidade para a GM, para a indústria automotiva como um todo, é como que um carro elétrico vai poder nos ajudar, além da mobilidade, como que ele vai poder nos ajudar no futuro. Então, os veículos, como eu disse, eles vão ser conectados, e a capacidade de muitos veículos vai ser do que a gente chama de V2X, que, na verdade, é o Vehicle to Everything, ou seja, nós vamos ser capazes de conectar o nosso veículo na nossa casa, gerenciando isso de forma remota, através de aplicativos. E qual a vantagem de você conectar o veículo na sua casa? Você vai poder gerenciar e administrar qual é a melhor hora de você consumir a energia elétrica para carregar seu veículo, e no caso de ser necessário, você também vai poder usar da energia da bateria do seu veículo para carregar a sua casa ou de volta no grid.
E com preços livres, com o mercado livre de energia, você pode programar seu veículo para carregar ele no momento que a energia é mais barata e você usar a energia do seu veículo no momento que o custo da grade, o custo da energia que chega no poste da sua casa, ele é mais caro. Então, isso é uma das vantagens que o veículo elétrico vai trazer. Com toda a tecnologia, toda a conectividade que está sendo desenvolvida, e aqui na foto é uma Silverado, que já foi anunciada nos Estados Unidos, tem essa capacidade de você devolver energia para a rede. Então, isso é uma das vantagens também, que não só vai ajudar o grid de energia elétrica, como também vai permitir a opção do usuário de falar quando que é o melhor momento dele carregar o veículo dele. Outra questão a respeito dos veículos elétricos é que os veículos elétricos não têm autonomia suficiente. Outro mito. O Bolt da GM, ele tem uma autonomia de mais de 450 quilômetros com uma carga de bateria. Ou seja, você pode rodar tranquilamente 450 quilômetros com o seu Bolt. Eu não sei quem viu, foi noticiado, talvez um mês atrás, não me lembro exatamente há quantas semanas atrás, que no campo de provas da GM, nós rodamos um Bolt por 901,8 quilômetros com uma única carga de bateria. É óbvio que isso foi em condições especiais, o carro rodava a velocidade constante de 35 quilômetros, mas e foi feito um rodízio de vários motoristas, então se alternavam, inclusive muitas pessoas da mídia, do jornalismo, tiveram a oportunidade de participar desse experimento que a GM fez. Então, o carro chegou a 901 quilômetros de autonomia com uma carga de bateria. Se rodou o veículo até exaurir toda a energia que tinha na bateria. Um fato que também aconteceu, tinha um iPad colocado no pad da pista, né, na área de parada, lá de troca de motoristas, acabou a bateria do iPad, que estava mostrando a performance do veículo, e o carro continuou rodando, tiveram que arrumar um carregador de iPad, porque a bateria do iPad não durou tanto quanto a bateria do Bolt. Desculpa. Outro fator que mostra que a autonomia é uma questão importante, mas a gente também tem que pensar em como que o cliente vai fazer uso dessa autonomia. O que a gente vê hoje é que 3/4 da população eles rodam diariamente entre 30 e 50 km por dia. Então, hoje, 3/4 da população nas grandes cidades, eles rodam aí uma média, vamos supor, de 50 km por dia. Isso mostra que com uma carga de bateria, os 450 quilômetros que eu mencionei, é mais do que suficiente para as pessoas, a grande parte das pessoas, rodarem durante a semana com um único recarregamento de bateria. Outro dado interessante, o Brasil tem sim uma questão geográfica desafiadora, né? É um país continental, com grandes distâncias, mas a maioria das pessoas, quando elas viajam em distâncias de até 400 quilômetros por viagem, o que significa que você pode usar o seu veículo com uma autonomia de 450 quilômetros, você rodar nas suas viagens e voltar para casa, caso não tenha um destination charge até o local que você for. Caso você se sinta desconfortável, provavelmente deve ter um carregador no seu destination charge. Então, baseado naquilo que os clientes hoje usam o carro deles, a gente vê que um Bolt, como exemplo aqui, com a autonomia da bateria que ele tem, é mais do que suficiente para a gente usar o carro com uma carga de bateria por semana. Outra questão, o preço, né, a acessibilidade de a gente ter um veículo elétrico. Outro mito. O que acontece? Com todo o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo hoje, com relação ao uso, né, a produção, desenvolvimento, produção e uso de baterias, a gente vê que o preço das baterias deve cair de forma considerável ao longo dos próximos anos. Na verdade, o custo de quilowatt-hora das baterias já tem caído de forma acentuada,
E a GM tem uma previsão até melhor do que a previsão de mercado, que em 2025, o custo da bateria, que o mercado coloca aí a $91 por quilowatt-hora, a gente está prevendo que os custos da bateria dos carros da GM vão estar a $86 o quilowatt-hora. Se você pensar que no carro elétrico, esse sim, né, a bateria é realmente o custo mais significativo do veículo, mas você pensar que os veículos a combustão, eles vão continuar subindo de preço. As legislações com respeito a emissões, a produção ou emissão de gás carbônico e também dos outros gases que qualquer combustível, até mesmo o etanol, produzem em grande quantidade na atmosfera, como os não metanos, hidrocarbonetos. A gente sabe que existe uma série de legislações vindo que vão fazer com que os veículos a combustão fiquem mais caros. Aqui no Brasil, a gente tem um programa que chama PL8, que ele vai entrar em vigor em janeiro de 2025, que as montadoras vão ser obrigadas a adicionar mais custo no veículo para os veículos continuarem atingindo os limites de emissões de todos os gases, né, dentro das normas que estão sendo implementadas. Então, quando você vê o custo da bateria do carro elétrico reduzindo, e você vê o custo dos veículos a combustão, tendo cada vez que adicionar mais conteúdo para poder atingir os requisitos de emissões, a gente vê que vai, em breve, ter uma paridade entre o custo do veículo elétrico e o custo do veículo a combustão. Outro ponto interessante que os clientes, no nosso entender, eles vão começar a olhar diferente. Hoje se pensa muito em um poder, né, o custo de aquisição do veículo, se pensa muito no preço do veículo. E a gente vê esse comportamento já mudando em outros mercados, como um exemplo é a Colômbia. A gente vê um fenômeno ali de adoção de veículos elétricos, é o país que nos últimos anos mais cresceu na indústria dele o uso de veículos elétricos, porque algumas pessoas começam a enxergar a vantagem do veículo elétrico, além do preço de um veículo a combustão versus um veículo elétrico. O que vocês veem aqui é a comparação de um veículo a gasolina, um SUV, contra um Bolt, sendo que os dois veículos têm o mesmo nível de equipamento no que diz respeito à performance do veículo, certo? Aceleração, freagem, retomada. Tem o mesmo nível de conteúdo a respeito de segurança, quantidade de airbags, e, no geral, características muito semelhantes no que diz respeito a espaço interno, acabamento, conteúdo de infotainment. Quando você faz a conta, né, quando o cliente começarem a fazer cada vez mais a conta de qual que é o total cost of ownership, ou seja, o custo de propriedade do veículo, e aí não entra só o preço inicial de aquisição do veículo, mas entram outros fatores como, por exemplo, o custo da energia versus o custo da gasolina. Aí entram outros fatores como, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, quem tem um veículo elétrico hoje é isento do rodízio. Então, eu não tenho que tomar um transporte alternativo se eu tiver que sair num dia do rodízio do meu carro. Ou seja, eu, pelo menos o dinheiro do Uber, de ida e volta, no meu commuting, eu economizo. Se você considerar que no estado de São Paulo, você tem uma isenção do IPVA, e eu acho que 7 estados, se eu não me engano, aqui no Brasil, já aplicam uma isenção de IPVA. E aí entram outros fatores diretamente relacionados ao carro, que é o custo de manutenção. Carro elétrico não troca óleo, carro elétrico não tem partes vibrantes, como um motor e uma transmissão. Então, no geral, o custo de manutenção de um carro elétrico é bem inferior ao de um carro a combustão. Quando você coloca todos esses custos, você chega a uma equação que você pode economizar R$ 2.300 de um Bolt versus um SUV equivalente aqui em São Paulo. E a gente tem essa tabela, essa fórmula também para outros estados, mas a gente mostra que a partir do momento que os clientes, né, pessoas físicas, começarem a pensar e olhar o veículo um pouco mais também como qual é o meu custo mensal do meu veículo, a gente vê que hoje já tem uma significativa vantagem para os veículos elétricos.
não falando agora de mitos, né, falando da realidade do que está acontecendo no mundo, a gente vê que dos 4 grandes centros, porque a realidade é assim, né, a GM é uma montadora nacional, mas no fundo é uma empresa americana. E quando a gente olha todas as montadoras que existem no mercado hoje, elas são ou de origem japonesa, ou de origem chinesa, ou de origem europeia, ou de origem americana. Então, esse é a origem das grandes montadoras que tem hoje no mundo, na indústria automotiva. E o que a gente vê acontecendo? Cada vez é mais difícil você viabilizar um carro específico, um carro que ele é customizado em todos os detalhes, engenheirado em todas as características para atender um mercado único. E os veículos têm um desenvolvimento global. A gente passou um pouco da popularização das arquiteturas globais, mas a realidade é que elas ainda existem e as montadoras têm que achar eficiência através de alavancar produtos que são feitos em outros lugares do mundo, tem que ser alavancados, esse trabalho de engenharia e desenvolvimento, aqui para o Brasil. E quando você olha o que está acontecendo no mercado global, você vê que a China, ano passado, 2022, 24% dos veículos vendidos foram elétricos, 100% elétricos. Se você vê a Europa, e ali está mostrando a Alemanha como referência, 17% de toda a indústria, o ano passado, foi de veículos 100% elétricos. E a gente vê os Estados Unidos ainda atrás dessas outras grandes regiões produtivas, né, de veículos. A gente vê os Estados Unidos com 5%, mas agora, com o recente pacote que o governo aprovou lá, o IRA, isso deve começar a acelerar de forma mais acentuada. E aí a gente vê o governo americano bastante preocupado com essa tendência da eletrificação da indústria automotiva, né, da mobilidade, e vê o governo colocando realmente muito incentivo para que os Estados Unidos, tecnologicamente, não fiquem atrás de China e da Europa no que diz respeito ao avanço dos veículos elétricos. Então, é por isso que esse incentivo agora que tem nos Estados Unidos, e a gente acha que a indústria americana vai começar cada vez mais a ter um percentual maior de veículos elétricos. Então, o que a gente vê acontecendo é assim, o mundo inteiro está migrando, os consumidores dessas grandes regiões, as indústrias, que são as mesmas indústrias que estão aqui no Brasil, estão migrando para veículos elétricos. Aí fica a questão, nós aqui no Brasil não vamos tirar proveito dessa onda de investimento que as montadoras globais estão fazendo? A gente vai se perpetuar com os veículos que a gente tem hoje, até que talvez um dia seja tarde demais, essa onda de investimentos já foram feitas nesses países, e aqui no Brasil, como que a gente vai ficar? Então, isso era um pouco do que eu queria comentar com vocês, que o Brasil tem grandes oportunidades de realmente ter um papel de destaque nessa transformação da mobilidade. Eu acho que a gente tem que assumir, nós aqui no país temos que assumir, em geral, todos os setores, não só a indústria, mas a gente tem visto, acho que o Ricardo mencionou aqui no painel anterior, que ele viu em Brasília lá, Vibra, Raizen, entidades que não necessariamente sempre, não fazem parte da Anfávia, participando de um debate a respeito da eletrificação. Então, eu acho que a gente tem que assumir nosso compromisso com a transformação da mobilidade para uma que nos vai levar a realmente zero emissões. Isso vai ser viável graças à evolução tecnológica que está acontecendo nos setores, na indústria como um todo. A gente vê toda essa transformação e aceleração de inovações que estão acontecendo, e isso está vindo de forma bastante acentuada e vai tornar essa visão de zero emissão no futuro muito mais viável do que a gente enxerga hoje. A gente vê que os principais centros globais já estão caminhando nesse sentido. A gente precisa realmente ter um trabalho conjunto, forte, aqui no Brasil, com o apoio e parceria de todos os setores envolvidos, governo e da indústria privada, para que a gente realmente possa alavancar todo esse potencial que tem no Brasil. E, de novo,
nós acreditamos que a gente tem um grande papel para ser protagonista nessa transformação. Nós temos uma matriz energética extremamente limpa, nós temos os minerais que são necessários para a produção dessa transformação, né, dessa nova mobilidade elétrica, dos veículos elétricos, nós temos as grandes empresas automotivas instaladas no país, então eu vejo que o Brasil tem tudo para ser protagonista nessa transformação que está acontecendo agora. Era isso que eu queria dividir com vocês, aí agradeço. Eu vejo aqui que eu tenho 5 minutos, eu não sei se estava previsto perguntas e respostas, ou eu posso ficar aqui fora também e responder alguma pergunta específica, se alguém tiver.